O nosso texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra, diz o apóstolo Paulo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nesta noite nós gostaríamos de apresentar a vocês 4 tipos de sabedoria. 3 são sabedorias humanas. E a 4ª é a sabedoria que vem da Bíblia, da qual Paulo fala aqui. O Evangelho de Mateus parece que foi escrito para judeus. Todo o ambiente dele é judaico. E você pode conhecer muito do que era o povo judeu através do Evangelho de Mateus. Lucas é um evangelista que já escreve num ambiente grego-romano. Muito do que é Roma você encontra no livro de Lucas, e muito do que é a vontade dos gregos de ter sabedoria. Só que Lucas, tendo a sabedoria divina, vai ensinar a sabedoria divina através de parábolas, as quais os gregos não tinham. Marcos é um evangelho que é uma avalanche. É uma sucessão de milagres e ensinamentos, até que Jesus é crucificado. João é o evangelista, é o biógrafo de Jesus, que abre a brecha. Ele começa o seu livro dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João abriu uma brecha para especulação. João é um evangelho que você poderia dizer o dos mais espirituais. João é aquele que vai tentar compreender a mente de Cristo, os sentimentos de Jesus. É lá no Evangelho de João que você vai encontrar Jesus chorou. Você vai encontrar no Evangelho de João em grande profundidade o significado da crucificação. Quando ele diz, colocando as palavras que estavam na boca de Jesus, está consumado. João narra somente 7 milagres de Jesus, mas ele diz que estes 7 são suficientes para que todos creiam que Jesus de fato é o Filho de Deus. Eu disse que João abriu a brecha, mas João abriu a brecha para os mal intencionados. Pedro fala nas suas cartas, numa de suas cartas, que Paulo às vezes escreve coisas difíceis, e que aqueles que são ignorantes torcem essas coisas para a sua própria destruição. Então, se João escreveu algo difícil e alguém torceu, foi por sua própria vontade e para a sua própria destruição. E se esse trecho fosse arrancado do evangelho dele, certamente alguém encontraria outro trecho para incorrer no mesmo erro. Estas palavras de João abriram a brecha para aqueles que são contemplativos, para aqueles que cultivam um tipo de sabedoria contemplativa. Homens que constroem uma espiritualidade interior à sua própria maneira. Homens que desenham os seres celestiais e que acreditam que eles possuem o significado das coisas ocultas. São homens que trabalham com um saber que nós chamaríamos hoje em dia de gnosticismo. São homens que têm um saber espiritual acima da humanidade que é mortal. São eles os guardiões, os sábios da humanidade. É o tipo de sabedoria que Paulo vai combater lá em Colossenses. É o tipo de sabedoria que pode levar ao culto de anjos, e modernamente pode levar, nas suas formas mais profundas, a um tipo de filosofia, a um tipo de religião chamado antroposofismo. Ou nas suas formas mais toscas,
como se fosse culto de anjos, ou pessoas que cultivam o poder da mente. É o tipo de sabedoria que leva a uma religião individualista, onde a pessoa se preocupa em cultivar a sua mente, o seu espírito, achando que o mundo material não presta, que somente o espírito é que é importante. O ambiente das cartas de Paulo, que vão nos levar agora a um segundo tipo de sabedoria, é um ambiente, sem dúvida alguma, que nasceu durante o Império Romano, durante o auge do Império Romano, e no meio de uma cultura grega. Os romanos são conquistadores e organizadores, e os gregos são especuladores, filósofos, homens cheios de vontade de pensar e de especular sobre tudo o que há no mundo. João, quando fala do verbo, ele usa a expressão grega, a palavra grega conhecida como logos. João pega um conceito corrente nos dias da sua vida, que representava a razão que rege o universo, que representava a mente que rege o universo. E dos vários conceitos que esta palavra poderia ter, João acreditou que este era a melhor palavra para descrever justamente o Filho de Deus. O verbo também era a palavra de Deus do Velho Testamento que se fez carne. E talvez esse fosse o maior significado que João queria dar ao seu texto. Os pensadores, pensando somente no Logos e na significação filosófica que ele poderia ter aos gregos, se esqueceram de Jesus. E ficando somente a discutir o conceito de Logos, começaram a entrar num tipo de pensamento que começou a construir uma religião baseada em filosofia. Os chamados pais da igreja, homens de grande estatura intelectual do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, são homens que vão trabalhar conceitos, que vão discutir ideias, que vão discutir coisas que aparentemente vêm da Bíblia, mas que estão somente na sua mente. Discussões do tipo, se Jesus tinha uma vontade divina e uma vontade humana, ou se Jesus era Deus, então sua mãe também será que era divina? Ou se Jesus não pecou, será que a sua mãe também não teria pecado? Já que Jesus era Deus e precisaria de uma mãe que também não tivesse cometido pecado aqui na terra? De um lado você vai encontrar homens como Tertuliano, lá no segundo, terceiro século, que vai ser completamente contra esse tipo de especulação filosófica. E por outro lado você vai encontrar lá pelo ano 150, 160, um homem chamado Justino Mártir. E se você ler os escritos dele, você já vai notar ali um tipo de embrião de missa católica. Tanta discussão sobre aspectos filosóficos da Escritura levou a muitas heresias, levou a muitas confusões. Até que chega mais ou menos ano 300, anos 330, 340, e o imperador Constantino, grande unificador do Império Romano, um grande organizador e conquistador, ele vai colocar ordem naquilo que ele acredita que é o cristianismo. E ali vai começar a surgir o que mais tarde viria a ser a Igreja Católica Romana. Constantino vai colocar ordem nas coisas. E estas discussões todas vão passar a fazer parte de um corpo religioso e vai separar a igreja entre leigos e entre sacerdotes. Homens que detêm a autoridade e homens que aceitam a autoridade. Homens como Agostinho, que foi canonizado pela Igreja Católica, é um dos que vai ter uma visão que nós chamaríamos de sacramentalista. Vai começar a pensar como que a igreja deve se portar na terra, qual é a função da igreja aqui, e vai criar diversas doutrinas
que vão entrar afora pelo mundo medieval e que perduram até hoje. Doutrinas como o pecado original, doutrinas como a predestinação absoluta, nasceram na mente desse homem. Século XIII, Tomás de Aquino, também canonizado pela Igreja, é um homem que vai regulamentar a missa, que vai criar a teoria de que na hóstia Jesus Cristo se transforma em carne e sangue. Esses dois são basicamente os pilares da sabedoria que sustenta o catolicismo. Homens que partiram de um modelo filosófico para interpretar a Escritura. O modelo filosófico deu a roupagem que esta igreja tem até hoje. E o modelo de Constantino de organizar e conquistar também influenciou grandemente esse tipo de cristianismo. Surgiu um homem se denominando Papa, subindo acima de todos, trabalhando como um presidente da fé, como alguém que dita as regras, como alguém que é representante do próprio Jesus. Surgiram seus auxiliares, conhecidos como os bispos, surgiram os padres, como se fossem trabalhadores a serviço dessa fé. Todos esses começaram a representar, e representam até hoje, a autoridade religiosa, separando o mundo entre a autoridade religiosa e os leigos. Eles têm autoridade e os outros somente recebem e às vezes pagam pelos serviços que esse corpo religioso pode oferecer. Jesus se tornou somente mais uma parte da imensa doutrina que foi criada por esse grupo. Este modelo de sabedoria leva à substituição de Jesus pela igreja. A instituição igreja passa a ser mais importante do que Jesus. E Jesus passa a ser somente mais um dos serviços que a igreja oferece. Em larga escala, vários grupos religiosos, ao longo dos séculos, até os nossos dias, criticam o catolicismo, mas fazem exatamente o que eles fizeram. Constituem uma presidência, constituem um corpo diretivo, traçam regras e separam as pessoas desse corpo sacerdotal, de modo que alguns obedecem e outros se fazem obedecer. Em nível local, e aqui nós precisamos tomar cuidado, todos aqueles que estão investidos de função, seja de presbítero, seja de diácono, evangelista, pregador, corre o risco de se achar que está investido de alguma autoridade e que por essa autoridade tem o direito ou tem o poder sobre os demais irmãos na congregação. Esse tipo de autoridade destrói a igreja e acaba substituindo Jesus pela igreja, quando na verdade Jesus é quem é o cabeça da igreja. Passa-se a pregar uma instituição e um estilo de vida regido por esse corpo diretivo dessa instituição, e não mais um estilo de vida regido pela vida de Jesus. Uma outra vertente da sabedoria humana é o que eu chamaria de sabedoria científica. É uma sabedoria que também já nasce lá no mundo grego, porque os gregos, de fato, misturavam sabedoria filosófica com ciência. O desenvolvimento desse tipo de sabedoria levou modernamente ao que nós chamaríamos de racionalismo. Se nós conseguimos explicar alguma coisa, então é porque Deus não existe. É assim que pensa a maior parte dos grandes cientistas do nosso mundo. Na pior forma, esse tipo de sabedoria leva ao ateísmo. Nós explicamos, então se nós explicamos, não precisamos de ninguém sobrenatural. O nosso cuidado, a nossa tentação é tentar explicar a Bíblia pela ciência. Muitos vão tentar usar a arqueologia, filologia, filosofia mesmo, ou a história, ou a física, ou a psicologia, para explicar e para justificar a Bíblia.
Na década de 1920, um grande arqueólogo europeu, ele desenterrou lá no Iraque a cidade de Ur dos Caldeus, onde viveu Abraão. Até 1920, as pessoas achavam que a Bíblia do tempo de Abraão era uma fantasia, era uma lenda, era um conto. E, no entanto, esse homem, esse arqueólogo, desenterrou a cidade de Ur dos Caldeus. E muitos começaram a defender a Bíblia usando esses argumentos de que agora a arqueologia estava começando a provar que a Bíblia é verdadeira. Quem estuda as línguas pode estar muito interessado nos textos originais e achar que a Bíblia é verdadeira por causa da coerência e por causa do tipo de palavra que existe na Bíblia e por causa da inteireza que ela tem do início ao fim. Então ele consegue mostrar que a Bíblia é verdadeira. Quem estuda a história, da mesma forma que a arqueologia, pode correr o risco de querer estudar a história para mostrar que a Bíblia está correta. Quem estuda a física, estuda principalmente nos nossos dias aquilo que é maior, que é o universo, e aquilo que é menor, que é o átomo. E acreditam que, compreendendo esses fenômenos, podem provar, de acordo com a sua teoria, que a Bíblia também explica como é a criação do mundo, mas não da forma narrada em Gênesis, mas da forma segundo a qual eles entendem. Quem estuda a psicologia pode acreditar e pode achar pelos tipos psicológicos que se encontram na Escritura e que às vezes se reproduzem em nosso meio, pode achar que analisando as pessoas, então ele pode concluir que a Bíblia está correta, porque há pessoas que também têm esse mesmo tipo filosófico. Quem confia na ciência para justificar a Bíblia está perdido, porque a ciência é mutável. E aquilo que era verdade há 40, 50 anos atrás, passa a ser uma mentira nos dias de hoje. E pessoas que negaram ou provaram a Bíblia com a sua ciência, hoje já não estão mais vivas. E aquela ciência que tanto defenderam já está ultrapassada. A Bíblia é verdadeira sempre, independentemente do desenvolvimento científico. Primeiro você crê que a Escritura é verdadeira. Você aceita que esta é, de fato, a palavra de Deus. E depois que você consegue reconhecer isso, então você pode usar a arqueologia. Você pode estudar física. Você pode estudar psicologia. Você deve estudar história, filologia, as línguas e pode até estudar filosofia. Mas partindo do princípio de que a Escritura é verdadeira, você vai poder desfrutar de todo tipo de conhecimento que Deus deu aos homens, porque Deus não criou pessoas ignorantes, e Ele não quer pessoas ignorantes acreditando na palavra dEle. Por outro lado, essa ciência não é o que vai justificar a Bíblia, mas é esta ciência que vai trazer regozijo para todo aquele que já acredita que a Escritura é verdadeira. O quarto tipo de sabedoria é aquela que vem de Paulo, desse trecho. Paulo é o homem que renegou a sabedoria religiosa do judaísmo. Se alguém conhecia o judaísmo, esse era Paulo. Fariseu, como ele mesmo diz, um homem religioso. Ele deixou a sua tradição, o seu legalismo, o seu farisaísmo para servir ao Senhor Jesus. Paulo renegou a sabedoria filosófica grega e também a sabedoria científica grega. E é justamente isso que ele diz nesse trecho. Eu preferi apresentar o Evangelho a vocês como ele é, não com o suporte da sabedoria dos meus dias, mas como revelação e poder de Deus. Paulo decidiu apresentar somente Jesus Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos que se achavam tão sábios. Paulo confiou no Consolador, no Espírito Santo que Jesus prometeu enviar. E Paulo confiou que esse Espírito é quem é o agente da transformação da mente humana.
É o Espírito quem converte. Não é a sabedoria humana que sustenta a fé ou que converte alguém. Paulo se esforçou por explicar o significado da cruz de Jesus. Paulo pregou, ensinou em suas cartas que o que salva não é a sabedoria, mas é um relacionamento íntimo com Deus e com o seu Filho. Isto é o que importa na sabedoria de Deus. Agora, não se engane. Desde o início da Escritura Sagrada, livro de Jó, possivelmente o primeiro a ser escrito, Jó já diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. A ignorância não vai salvar ninguém. Deixar de aprender a ler, por exemplo, que é uma grande ignorância, priva muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas, de conhecer a palavra de Deus. Não seja ignorante. Confie na palavra de Deus e estude. E aí você pode usar a ciência, a filosofia e tudo mais para se alegrar com a palavra de Deus e para ensinar outros da melhor forma possível. Que Deus o abençoe. Obrigado.